Boa noite a todos. Então, como foi avisado, né, que essa semana ia falar sobre o último capítulo de Filipenses. Eu espero que os irmãos tenham lido o último capítulo para entender um pouco os comentários que vai ser feito nesta noite. Então, eu quero começar lendo o capítulo 4, versículo 1 até o 3, que eu achei muito importante para nós. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firme no Senhor, amado. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudeis essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Eu passei um momento pensando sobre isso, quem era Evódia e Sintique. E aí o interessante para nós pegarmos, eu vou passar algo para a igreja primeiro. Não há referência a essas duas mulheres na epístola de Paulo, senão em Filipenses 4, 2 e 3. São apenas 2 versículos, mas é possível entender o motivo da preocupação do apóstolo. Peço que as auxilias, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Versículo 3. Esse versículo indica que ambas eram crentes fervorosas, que no passado cooperaram com Paulo nas obras do Senhor. Juntas significa que Evódia e Sintique eram amigas na fé e que com grande gozo serviam o Evangelho do Senhor. Caso contrário, teriam se empenhadas separadamente. No entanto, parece que algo pessoal começou a atrapalhar o relacionamento mútuo e, consequentemente, os seus desempenhos na fé. Em Filipenses 4:2, Paulo faz um apelo às duas para que pensem concordemente e, o mais importante, no Senhor. Porque cada pessoa tem o seu parecer. Porém, os que agora andam no caminho devem obedecer não mais à própria vontade, e sim a de Jesus Cristo. O Senhor, a palavra do primeiro capítulo da mesma epístola diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo, versus ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Filipenses 1:27. Para haver contendas na igreja, basta haver dissensões à palavra, desatenções à palavra. Talvez Evódia fosse aquela pessoa que só enxergava o defeito dos outros. Evódia, Maria, Paulo, a igreja. Por outro lado, a Sintique talvez tenha sido a representante daqueles irmãos que deixam a palavra em segundo plano e caminham pelo seu próprio sentimento. Não posso ficar quieta nessa situação. Senti que deveria me defender. Casos como os de Evódia e Sintique, em que os membros da igreja começaram a perder a visão cristã para afundarem no lamaçal do pecado, aconteceram em muitas comunidades cristãs, como em Corinto e Roma. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Andai segundo o homem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Então veja que a igreja, Deus levantou a igreja para andarem sempre juntos, em um só pensamento, em um só propósito, em um só alvo, juntos. E aqui no começo, 4:2, concordem no Senhor. Não se trata de um compromisso intelectual, mas de harmonia interpessoal. Que tragédia quando os crentes com compromisso e alvos semelhantes de servirem a Deus não são bem-sucedidos por causa de conflitos individuais. A oração, em primeiro lugar, 4:6, no versículo 6. Esse versículo é um dos mais memorizados da Escritura. Podemos entregar todas as nossas preocupações ao Senhor, mas, ainda assim,
estaremos muito preocupados com os motivos de nossas orações. Não obstante, porque sabemos que Deus ouve e também cuida de nós. Podemos até estar inquietos, porém não ansiosos. Com ações de graças, capítulo 4, versículo 6. As ações de graças devem acompanhar os pedidos não somente em função da resposta às nossas orações. Agradecemos a Deus porque sabemos que Ele não somente ouve os pedidos, mas também nos dará o que é bom. Como nossas orações têm sido atendidas, mesmo quando pedimos, os agradecimentos são apropriados. A paz de Deus, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta é a paz interior, confiança firme de que Deus nos atende quando oramos com ações de graças. A última frase do versículo, com ações de graça, a última frase é importante. Ações de graça são expressões de confiança e lembranças de que Deus ouviu e irá responder a nossas orações. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Versículo 8. No caso, a palavra grega é loxomai, que implica estar empenhado num esforço concentrado. A forma do verbo nos traz à memória o fato de que devemos prosseguir, enfatizando essas coisas que compõem as qualidades relacionadas por Paulo. A verdade é que é digna de confiança, honesta, respeitável e justo, que age de conformidade com os padrões de Deus e que é digno de aprovação, e o puro, que é o simples e moral, o amável, que é agradável, e o conveniente e o respeitável, que é digno de louvor. Padrão de ensino, no 4, versículo 9. A verdade de Deus é comunicada em forma de conceitos: aprendeste, recebeste e ouviste. Então vejamos bem: aprendeste, recebeste e ouviste. No entanto, para que seja percebida como algo real e não filosófico, a verdade também precisa ser vista. Quando a verdade é comunicada em palavras por pessoas que são exemplos vivos do significado delas, então seus testemunhos devem ser colocados em prática. Somente quando exercitamos a verdade de Deus é que alcançamos a paz do Pai em nós. Versículo 9. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Um cristão contente. Versículo 12. Qual é o segredo do contentamento de Paulo? De tudo em todas as circunstâncias, na escassez ou com boas reservas de recursos financeiros. O que ele deseja compartilhar é que devemos apresentar aos nossos pedidos a Deus com ações de graça, para que, em seguida, pararmos de nos preocupar com as circunstâncias. E hoje em dia parece que nós estamos mais preocupados com as circunstâncias de nossas vidas do que está acontecendo hoje ao nosso redor. Mas, na verdade, o que ele deseja compartilhar é que devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, a nossa confiança em Deus, com ações de graça, em seguida pararmos de nos preocupar com as circunstâncias. O recebimento final aqui, o recebimento, do versículo 14 ao 19. Geralmente é mais difícil receber com misericórdia do que conceder como conceder. Paulo quer que seus amigos saibam que ele está verdadeiramente agradecido pelos donativos, sem que se sintam constrangidos em enviarem mais recursos, e ele o faz ao expressar a maioria da alegria que ele sente, derivada da generosidade dos doadores. Sua oferta será um sacrifício aceitável
que agrada ao Senhor. Os filipenses experimentaram a obra de Deus para satisfazer suas próprias necessidades. Então veja que é importante um ajudar o outro, um estar importando com o outro, cuidando do outro. A igreja de Jesus Cristo foi fundada pelo próprio amor de Deus para ser um povo que um ajuda o outro, numa só alma, num só espírito, num só alvo. É uma coisa só, são pessoas, várias pessoas, mas olhando para só um alvo, que é o amor de Jesus Cristo. O primeiro versículo é uma revisão. Paulo exorta aos que ama e que permanecem firmes no Senhor, no versículo 1. Ele que anteriormente escreveu sobre unidade, agora apela para que haja harmonia entre o povo de Deus, cada qual com seu compromisso com a causa do Evangelho. Versículo 2 e 3, onde teve o conflito das duas mulheres. O conflito dentro de uma igreja parece que destrói a igreja quando não é consertado. A seguir, Paulo lança seus olhos à frente. Seus queridos amigos encontraram no Senhor a segura fonte de alegria. Por isso, não precisam estar ansiosos. Nossa segurança é em Jesus Cristo. A oração traz consigo a bênção da paz. Versículo 7. Em resposta ao Senhor, os pensamentos e as práticas dos filipenses estão concentradas em tudo o que é louvável, tudo o que é amável. Versículo 8 e 9. Numa nota pessoal, Paulo passa a abordar o apoio financeiro e ele, dedicado, apesar de contente, tanto na pobreza quanto na fartura. O apóstolo sempre se alegrou de sobremaneira. E que impressiona a Paulo é que os filipenses, ao compartilharem com ele, estão colaborando com Deus, que haverá de suprir todas as suas necessidades, além de recompensá-lo. Versículo do 10 até o 20. Tudo que você faz para o teu próximo, para o necessitado, aquele que precisa, em prol ao Evangelho, haverá uma recompensa de Deus para a tua vida. E Paulo enfatizou muito esses últimos versículos do 10 ao 20 sobre ajudar, estar sempre ofertando, ajudando para que o Evangelho cresça. E aqui ele fala sobre uma alegria tremenda nesse capítulo 4, daquele que realmente que serve a Deus, veste a camisa pelo Evangelho, que não tem vergonha de levar o Evangelho e falar do amor de Deus ao próximo. E nessa vida tudo pode falhar, menos Jesus. Jesus não falha comigo, Deus não falha com você, o Espírito Santo vive em você e também ele não vai falhar com você. Ele vai estar junto de você. E a alegria maior em nossas vidas não é o que você está passando hoje. A maior alegria em nossas vidas é ter esse Jesus Cristo cuidando de nós. E eu quero encerrar dizendo assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém.